Povo de Deus, Pai seja convosco. Quero compartilhar com vocês hoje uma palavra, que essa palavra chegue aos nossos corações, que esses seus corações eles possam se encher de esperança, que a presença de Deus ela tome de conta da sua vida e que você abra o seu coração para ouvir, para meditar nessa palavra. Essa palavra que eu quero compartilhar com vocês está em Gênesis, capítulo 37, do versículo 5 ao versículo 11, que diz assim: José teve um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: Rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante a mim. Contando ao seu pai e os seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amém? Eu quero trazer um tema para vocês, que esse tema diz assim: caminhando com propósito. O que é caminhar com propósito? Você sabe o que é caminhar com propósito? Por muitas vezes nós andamos de um lado para o outro, mas sem uma definição, sem nós definirmos realmente o que nós queremos. E isso não é andar com propósito. Embora tenhamos sonhos e desejos que lutamos para alcançar, mesmo parecendo inalcançável, a jornada da nossa vida ela é cheia de desafios. Desafios esses que vão e vêm. José ele nos inspira numa caminhada eletrizante. Caminhada essa cheia de desafios, cheias de percas, cheias de lutas, mas também cheias de conquistas. Amém? Este jovem ele teria diversos motivos para ter uma vida desintegrada, mas permaneceu firme em sua fé. A constante vida de José foi marcada por circunstâncias difíceis. No entanto, José não apenas supera essas expectativas, como ele também vai além. O nosso destino está condicionado à vontade de Deus. O nosso destino ele deve estar condicionado à vontade de Deus. José ele passou por diversos momentos após esse relato. Eu imagino que, não sei se todos, mas aqueles que gostam de ler, gostam de procurar ouvir as mensagens bíblicas, as histórias bíblicas, conhecem a história de José. Após esse momento aqui, os irmãos deles tentaram vender, tentaram não, eles venderam José, eles colocaram ele em uma cisterna e eles tiveram uma ideia um pouco assim, meio que essa ideia ela realmente ali acabaria com a história de José. Porém, Deus ele é misericordioso, Deus ele sabe e Deus ele proporciona momentos na nossa vida, desafios na nossa vida, mas também ele vai mostrar que ele também está conosco. E um dos seus irmãos diz assim: não, nós não mataremos, mas nós venderemos. E eu creio que ali era Deus agindo na vida daquele jovem.
E, resumindo a história, José foi vendido e aquilo que ele sonhou, Deus cumpriu na vida dele. Deus cumpriu, porque mais lá na frente da história vai contar que eles tiveram sim que se prostrar diante dele, porque ele se torna governador do Egito, né? E isso é caminhar com propósito. Mesmo sendo difícil, mesmo tendo momentos de lutas, de perca, porque ele perdeu a sua família, não perdeu por completo, mas ele foi afastado de sua família. E nós temos alguns desafios que nós aprendemos com José para chegar em seu propósito, para chegarmos num propósito, que é caminhar com propósito. E o primeiro desafio que eu quero aqui passar para vocês é: não conte os seus sonhos para qualquer pessoa. A gente lê aqui, no versículo 5, José teve um sonho e relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Infelizmente, tem coisas que você não vai poder contar para os seus irmãos. Coisas que Deus ele tem para você que você não precisa e você não deve contar para os seus irmãos. Porque muitas vezes Deus ele chama pessoas, Deus ele tem propósito com pessoas, com uma pessoa da família, e essa pessoa começa a ser bem-sucedida, essa pessoa começa a ganhar bem, essa pessoa começa a viver uma vida abundante, e isso causa inveja, intriga entre a família, entre os irmãos. Por isso que o sonho que você tem, o sonho que Deus te deu, você não deve sair contando para qualquer pessoa. Amém? Então não saia contando os seus sonhos para qualquer pessoa. Não conte. Aqui no caso, José ele relatou para os seus irmãos. Muitas vezes você precisará não relatar para os seus irmãos, não relatar para aquelas pessoas a qual você diz que é muito achegada, para aquelas pessoas que são próximas de ti, porque existem muitas pessoas que elas estão próximas de ti, mas elas querem só sugar de ti, elas querem puxar de ti. Tem muitas pessoas que elas não podem ouvir os teus sonhos. Infelizmente, porém, é verdade, né? Alguns familiares, como mesmo eu já falei, eles não podem ouvir aquilo que você sonha, porque muitas vezes você conta e tem um familiar próximo seu que ele tem inveja sua e você não sabe. E a inveja é uma das coisas que ela mata sonhos, que ela enterra sonhos, porque você vê as pessoas conquistando aquilo que Deus ele prometeu para você. Porque as pessoas, elas, quando você conta, elas vão começar a querer já correr atrás e infelizmente o inimigo ele vai dar, porque ele quer causar inveja em ti, ele quer causar inveja em teu coração. E o inimigo, quando você conta, ele fica só ali, esperando ouvir o que Deus falou para ti. Você conta para aquela pessoa, você chega ali, aí o inimigo pega, usa da situação para que venha causar desavença familiar. Por isso que há sonhos que Deus ele te deu, que você precisa ficar entre você e Deus. Amém? Existe inimigos destruidores de sonhos. Agora a gente vai ler o versículo 19 e o versículo 20, que diz assim, E dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador. Vinde, pois agora matemo-no e lancemo numa destas cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos o que lhe darão os sonhos. Amém? Os inimigos de José
não foram pessoas de longe, foram os seus próprios irmãos. Dentro da família é comum ver irmãos que se intrigam uns com os outros, porque uns têm uma vida melhor do que a do outro. José contou o sonho a seus irmãos e isso lhe trouxe inveja. Nem mesmo o pai de José parecia acreditar nele. Os inimigos farão de tudo para te jogar em poços. E esses poços podem ser usados como figura de linguagem como medo, baixa autoestima, incapacidade, síndrome do coitadinho, entre outros. Logo, tentarão fazer com que seus sonhos sejam enterrados e mortos. Se afaste dos invejosos, se afaste de pessoas que só querem uma amizade para serem aprovados por outros. Aí eu te pergunto, qual tem sido o maior desafio para você conquistar o seu sonho? Qual tem sido o maior desafio? E para me concluir essa mensagem, deixa eu ler aqui algo para você. Todo o percurso de José estava inteiramente detalhado por Deus. Foi exatamente do jeito que aconteceu com José que Deus havia pensado. Nada foge dos planos de Deus, embora seus planos sejam diferentes dos nossos. Para José, ficar com o pai era o que ele mais queria. Mas se José permanecesse com seu pai, ele não teria chegado aonde chegou. Deus tem planos para nós dos quais não temos a mínima ideia. Quando Deus permite que nos afastemos de pessoas ou percamos alguém, não é porque Deus é mau, é porque Ele está produzindo o seu propósito em caráter em você. Deus ele está produzindo um propósito em caráter em você. Não lamente pelas perdas, não lamente pelo propósito, não lamente pelas lutas, apenas agradeça. Caminhar com propósito é caminhar sendo grato a Deus. Caminhar com propósito é caminhar louvando e exaltando o nome do Senhor, mesmo sendo difícil, mesmo os espinhos estando na carne. Mas caminhar com propósito é você caminhar exaltando e adorando o nome do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.